Bora lá, galera, mais uma briga no Flamengo e mais uma polêmica. E dessa vez, Gerson e Varela se desentendem no treino do Flamengo e o Gerson acaba acertando um soco no jogador, né? Parece que o Varela fraturou o nariz, lembrando, né, que o Wesley não vai estar disponível para jogar esse jogo contra o Grêmio, né? E se o Varela não tiver em condições, quem será que vai ocupar a lateral direita do Flamengo, já que o Mateuzinho, né, tá muitos meses sem jogar pelo Flamengo, galera. Mais uma crise no Flamengo, né? Crise que a diretoria do Flamengo tá escondendo, né? O Marcos Braz falou que não tem crise, que tá tudo bem. E hoje tivemos mais uma briga no Flamengo. Será que realmente não tá tudo bem no Flamengo? Brigas de jogadores, de preparador físico com jogador é normal? Na minha opinião, não é, galera. Vamos acompanhar aqui o Futebol 90 falando tudo sobre esse essa briga do Flamengo aí entre Gerson e Varela, galera. E vamos acompanhar aqui no nosso canal. Vou deixar o link na descrição também. Créditos, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Um pouquinho antes, deixa eu só colocar o Bobo aqui na parada, que o Bobo ainda não falou. Já passo para você, Zé. Tem certeza? Vou passar para você. Tem certeza? Absoluta. Absoluta. Por quê? Boa sorte. É mesmo? É o contraponto. Manda ver. Eu tenho uma pergunta para você. E aí você manda ver aí. Fácil, por favor. Tá? O que faz o Flamengo amanhã? Porque se o Flamengo não colocar o Gerson, vamos tirar o Gerson, punição de um jogo, vai. Lei de Gerson. Lei de Gerson. Lei de Gerson. O Gerson vai fazer falta. É como você punir... Ou não. Tudo bem. Se ele jogar o que ele jogou contra o Olímpia lá no Paraná, não vai fazer falta nenhuma. Isso é uma outra questão. É. Ele é titular do time. Tirou o Gerson, você, né, ali na teoria, você está prejudicando o time. Isso é um ponto. Se você colocar o Gerson em campo, você está dando o recado do 2 pesos e 2 medidas. Né? Mas peraí, mas o Pedro, que se recusou a aquecer e tomou uma porrada no queixo, ele ainda é punido por um jogo. O Gerson, que deu o soco lá no companheiro, embora tenha sido provocado, mas não justifica. E tem outros, assim, né? William, só para completar, o Pedro tinha comentado, mas eu vi também, tem um jogador, acho que se eu não me engano foi o próprio Varela, que se recusou também a aquecer. Sim, o Varela se recusou a aquecer em um jogo também. A fazer a mesma coisa Boa, que o Pedro e não aconteceu nada. É bom lembrar que o Vidal, que saiu recentemente, também teve o seu piti em campo no jogo com o Vitor Pereira ainda. Antes do Mundial ali. Antes do Mundial, exatamente, antes do Mundial. O que faz o Flamengo numa situação dessas? Porque aí o Pedro, que já está insatisfeito, já postou o que postou, só foi procurado pelo Sampaoli ontem, 16 dias depois da treta. O Pedro pode olhar e falar, pô, peraí, os caras me puniram, é uma publicidade aí que puniu, que não sei o quê, vazou a informação. O Gerson vai jogar. O Pedro tem o direito de pensar isso também. Tem todo o direito de pensar isso. Faz o quê? E manda aí seu contraponto. Vai lá, meu filho. Demorou, mas chegou, hein? Boa tarde para você, William, para os Pedros, para o Zé, para o Fã de Esporte. 2 deles estão aqui acompanhando com a gente em loco ali. 2 aqui. Sejam bem-vindos. Bom, primeiro é o seguinte, eu vou fazer uma abertura aqui. Manda. Para ficar muito claro, eu não faço apologia à violência. Não quero incitar violência, não defendo violência. Se vier com mais aí, agora é perigoso. Ninguém tem que agredir ninguém em nenhum lugar. Porém, entendeu? Ainda mais em ambiente de trabalho. Todavia. Mas eu vou lembrar. Mas eu vou lembrar. Mas se mais é um perigo, Bubu. Um dos caras que eu admiro muito e respeito é o José Mourinho. Bateu em quem? Não, mas muitas vezes já pelo menos umas 2 vezes, acho que já teve treta em vestiário do Mourinho. E vieram perguntar, poxa, você viu, tal jogador bateu em tal jogador, ou não sei quem discutiu com não sei quem, ou teve uma treta de não sei o quê, assim, vendo se ele dava uma resposta, o que você vai fazer? Eu falei assim, cara, deixa rolar, porque isso mostra que os caras estão querendo ganhar, estão querendo competir, é um jeito de ver as coisas, tudo que eu falei de contraponto. Sim. Então você está defendendo a violência? Tudo que é time, o nego tem que ficar batendo um no outro para mostrar que está com vontade, e eu critiquei muito o Gerson. Critiquei vários jogadores, mas sobretudo o Gerson, no jogo da eliminação contra o Olímpia, pela falta de vontade. Claro. O cara estava desfilando, Foi andando mal, em campo, sem sangue, sem vontade e tal. Então é legal agora, vou aplaudir ele, mostrou sangue, vontade agora, que ele vai dar um soco na cara do Mostrar companheiro. essa vontade toda em campo. Tinha que de canalizar essa energia toda dele, essa vontade toda dele, dentro de campo, coisa que ele não demonstrou em jogos decisivos recentes, né? Então, eu só tô dando esse contraponto que tem gente no meio do esporte que quando tem briga interna, acha que é legal. É bom que o reserva tá incomodado. Pô, o reserva que fica lá ganhando o dinheiro dele lá e tá satisfeito ali... Bubu, vou te dar um exemplo. Eu não sei se ainda existe isso na Alemanha, eu preciso conversar com alguns amigos.
Achei que tinha sido alguma agressão. Mas os treinos na Alemanha eram treinos assim, Pegados. só não tinha o ringue para porrada, mas o resto era tudo igual. Marcação individual, então você não podia pegar, era porrada, soco, entrada violenta, era esse tipo de coisa. Só para te dizer aí, para tentar ilustrar ainda mais, na Europa existe isso muito, porque os treinamentos são campos reduzidos, muitas vezes marcações homem a homem, a forma de se trabalhar, você tem uma intensidade muito maior do que você tem aqui no Brasil. E às vezes, o bicho pega. É que nem sempre a gente sabe o que acontece, mas o bicho pega várias e várias vezes. Na Inter de Milão tinha entradas fortes, violentíssimas, de rasgar, abrir canela, cotovelada. Isso tem. Então, é um ambiente competitivo, né? E antes que alguém já me chame de hipócrita, que já falaram várias vezes, eu tive uma treta com o Zé há alguns meses no ar. A gente não saiu na porrada, ao contrário, a gente recebeu. Eu tenho informação diferente aí, hein? Que isso, é? Calma, tô brincando. Não, os dois estavam no dia seguinte, não tinha olho roxo, nariz quebrado, por exemplo, eu não e o tinha Zé, nada. nós resolvemos essa discussão ali em 2 minutos ali no camarim depois. Nem precisou de intervenção da empresa, de chegar alguém tomar uma decisão, não sei o quê, vai ser punido, vai ser afastado, vai ser suspenso, não sei o quê. Mas tem gente que fala assim, como é que você pode criticar um cara que tem uma treta lá no campo, se você teve uma treta no ar, né? O cara, então eu não sou hipócrita, eu acho, não me orgulho do que aconteceu e que bom que a gente superou e resolveu tudo rapidinho. O Zé é um cara que é muito parecido comigo nisso, que é um cara direto, que a gente vai lá e resolve. Eu prefiro isso do que uma guerra silenciosa e fria, como o Pedro falou. Cara que fica te atacando, tentando te minar por trás pelas costas, enfiando uma faca nas tuas costas. Prefiro resolver cara a cara, olho a olho, como eu e o Zé fizemos. E o caso do Flamengo, eu acho que tem muita guerra silenciosa. O que é o BAP? O BAP e o Marcos Braz, há tempos, mesmo na época gloriosa do Jesus, os caras se tretam. Um tenta minar o outro. O cara escolhe tal técnico, o outro cara já fica... Eu ia falar um outro termo. Fica bravo. Tá. Entendeu? Tal jogador é o jogador do BAP, tal jogador é o jogador do Braz. Qual o movimento... Então, dentro da diretoria do Flamengo, tem muito cacique, né? Pra pouco índio. Muito dirigente que quer apitar, que é verborrágico, é falastrão, quer aparecer. Eu que mando, eu que faço. Olha, esse aqui fez errado. Eu que sou o cara mais importante da diretoria, não sei o quê. Então, na cúpula do Flamengo já tem essa guerra de vaidade, de ego, de disputa. O Landim teve um momento que era mais assim. Depois ele meio que se afastou e deixou o Braz como a grande figura. Acho que o Pedro quer falar alguma coisa. Fala aí, Pedro. É só que o Flamengo acabou de divulgar uma nota aqui. Opa! Uma nota, enfim, só meio que... enfim, vou ler a nota para vocês aqui. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entrevero entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo Departamento de Futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente. É essa a nota do Flamengo. Então, quase não teve nada, é isso? Não tem nada. A gente tá aqui meia hora falando sobre nada. A gente tá meia hora falando sobre nada. Num ambiente bom, tranquilo, faz parte do jogo e segue o barco. Como o Landim falou lá do Pedro, esse é na inauguração do museu, né? Esse assunto o Pedro já foi, tá tudo certo, todo mundo conversou, tá tudo bem, as coisas estão andando aí. Já foi, já é passado. Prova ontem que não era passado coisa nenhuma. A coisa estava viva ontem ainda, né? Porque o Braz, domingo, né? O ambiente é bom, não, tá tudo certo, não tem essa de ambiente ruim, não. Aí os caras saem na porrada. Se fosse um episódio, fala, acontece. Mas com você já elencou aí, com a sequência de episódios, cara, é um ambiente bom, não é? Completa aí, Bubu. Então, você perguntou pra mim o que eu faria, mas o que o Flamengo deve fazer? Já fez, né? Já fez, o Gerson vai jogar. Certamente e o Varela vai jogar com a proteção no nariz. Eu falei muito no caso do Pedro. O cara viu o lado jurídico. O Flamengo, todas as medidas que ele tomou ali, acompanha o Pedro para fazer o BO, né? Em tese se solidariza com o Pedro que foi vítima da porrada. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha cometido algumas irregularidades, indisciplinas. Mas quem vai decidir isso é o departamento jurídico. Põe aí, a gente pode punir o Pedro? Quantos por cento do salário que pode? Tudo isso tem lei. Claro. E o Flamengo não pode dar nenhum passo além do que está no papel que está escrito, porque tem contrato, o cara é patrimônio do clube, é o caso do Gerson. Então, o Varela, você já sabe que o Flamengo não queria ele, não conta com ele. Se aparecesse alguém ontem e oferecesse alguma coisa, uma mariola, levava ele. O Gerson não.
Então vai ver qual que é o salário do Tem uma Gerson, outra coisa aí, Bubu. o contrato do Gerson. Tem uma outra coisa aí. O quê? O cara que deu o soco foi mandado embora. Então, você comparou o Pedro... Você mandaria o Gerson embora? O Gerson você tem que comparar com o preparador físico. É, Quem deu soco e agrediu o isso. outro cara, mas foi provocado. Mas o outro não quis aquecer. Quem tomou a medida mais dura dá um soco, e tem na porrada tem um ditado que é quem dá a primeira ganha, né? Nesse caso... Briga de rua. Não é? É sempre, se o adversário for o Rock Balboa, não. Ao contrário, né? Ele dá narigada na Ele mão deixa do cara, uma né? porrada, cansa o adversário e aí dá uma e ganha. Muhammad Ali também. Então, Algumas acho ocasiões que pode talvez bater, esse- fica tranquilo, agora eu tô chegando. Esse pensamento tenha passado na cabeça do Gerson, do preparador físico, né? Porque é o cara que dá a primeira acha que vai ganhar, né? Mas alguma medida mais séria deveria ser tomada. Eu não acho que isso aí passar. O Zé falou de passar a mão na cabeça. Isso aí é passar, não aconteceu nada, segue o jogo, tá tudo normal, amanhã tem jogo e o pessoal vai treinar igual. O problema, Bubu, é que é o seguinte, até passar pro Zé, pro Pedro também, cara. Do jogo. Então, a verdade é que tem jogo amanhã. É, lógico. Os seus jogadores que eles não contam, né, o treinador não conta mais com eles, então afasta. Sabe por quê? O Varela não jogou outro dia? Jogou bem? Fala pra mim se o Varela jogou bem. Com qual motivação o cara vai jogar? Com qual motivação? Se o treinador mesmo chegou e falou assim, olha, não conto com Não você. me serve. Entendeu? Então, assim, são vários fatores que essa diretoria do Flamengo deixam a desejar. E chegou nesse ponto porque realmente não tem comando. O Marcos Braz, nós já cansamos de falar aqui. Eu não o conheço como pessoa e não cabe a mim fazer julgamento dele como pessoa. Então, eu vou me apegar ao campo. O Marcos Braz não tem mais comando. A partir do momento em que você fica você tem uma posição, um cargo, porque politicamente você dá força ao presidente, você não tem o respeito necessário. Você tem que ficar no cargo porque você é um cara responsável pelas suas atitudes dentro do cargo que você usa. Você tem competência, os jogadores te respeitam, porque a partir do momento que um jogador parte para cima de um diretor é porque ele não te respeita. A partir do momento em que você entra num vestiário onde tem festa e você começa a gritar Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar, e o cara que está filmando olha assim e faz uma baita de uma careta, que foi o caso do Davi Luiz, você não tem o respeito que você acha que tem. Uma coisa é você achar que tem o respeito dos jogadores, outra coisa são que os jogadores pensam a seu respeito, o que é muito diferente. O que é muito diferente, porque se você tem o respeito de um jogador, jamais esse jogador vai querer sair na porrada com o diretor. Primeiro, pela questão de idade, pela questão de respeito à hierarquia, respeito à idade, respeito aos mais velhos e ao cargo. Vê se algum jogador do Flamengo vai brigar com o Landim. Se o Landim chegar no vestiário e falar, olha, algum jogador vai levantar a voz, vai querer brigar, vai sair na porrada com o Landim? Não vai. Porque existe um respeito. Talvez é porque ele não vá, porque ele... Eu acho que é porque ele não vai. Não. Se ele frequentasse lá, não sei como é que ia estar essa relação também não. É uma forma diferente. E eu falei aqui, acho que semana passada, o presidente, quando ele aparece, ele tem que aparecer, William, para realmente dar a martelada final, resolver. Ele não pode ser esses presidentes boleirões aí que ficam o tempo todo querendo dar entrevista. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. De certa forma, eu até entendo um pouco o Landim em relação a isso. O Landim é um cara na vida, né, fora do campo, que tem aí as suas empresas e ele sabe, eu acho que mais ou menos o comportamento que você tem que ser para passar respeito. Porque também se você entrar no vestiário o tempo todo e ficar gritando, ficar bajulando o jogador, aí você perde o respeito. Então, assim, eu acho que o Marcos Braz, nesse momento, qual é o papel dele lá? Qual é a função do Marcos Braz nesse instante? Hoje não dá para saber que ele não está falando. É isso. O grande questionamento é isso, porque domingo passado, não faz muito tempo, William, ele falou que está tudo bem. Passam 2 dias, tem um soco na cara de um jogador, tem briga. Acontece, entreveiro, disputa no campo. Eu não posso ser hipócrita. Que existe isso? Existe. Sim. Né? O que aconteceu no Flamengo não é uma coisa que nunca aconteceu. Isso existe. Quando você joga futebol, o clima está quente, quando você não tem controle, a probabilidade disso acontecer ela é bem maior do que se você tem um ambiente tranquilo. Você acha que isso poderia acontecer no São Paulo, pelo que nós estamos vendo jogando?
Você acha que poderia Não, acontecer? até porque o comando do São Paulo é do Dorival, o mesmo cara que segurou tudo aí o ano Liderança passado. silenciosa. Liderança silenciosa. Você acha que isso poderia acontecer no Palmeiras? Não, sabe Não, por quê? Porque se não, acontece não. isso no Palmeiras, na mesma hora o Abel pega assim, ó, tchau. Você Claro. não pertence mais ao meu ambiente. claro. Você pode estragar o meu ambiente. No Corinthians, com o trabalho do Vanderlei, que você percebe que todos os jogadores falam Vanderlei veio, Vanderlei mudou. E assim sucessivamente em outros o próprio Grêmio, com o Renato Gaúcho, a forma como ele trabalha, ele protege seus jogadores, muitas vezes ele assume o personagem, o caramba, para desviar o foco. Mas o Flamengo, neste ano, é um clima constante de guerra, como o Pedro falou, desde o começo. Entendeu? E não tem jeito, uma hora isso vai explodir. Isso vai explodir. Então, eu particularmente, acho que essa nota, para mim, não serve para nada. Eu queria escutar do Landim. Não. Eu queria o Landim. Né? Não Pelo amor vai de Deus, falar, mas, não vai. cara, Todos nós gostaríamos, mas não vai falar. Não vai Os próprios torcedores do Flamengo, a pergunta para os torcedores do Flamengo, acho que eles estão fazendo essa pergunta. Não tem ordem nisso Mas aí? se o Landim vier falar sobre isso, ele vai falar exatamente o que está na nota. Sim, mas aí tem que ter alguém, tem que... A última vez que ele falou, que ele se propôs a falar, falou, não vou falar desse assunto do Pedro, deu uma satisfação lá só quer falar do Museu do Flamengo. Eu não quero, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Eu não quero pautar perguntas de jornalistas, pelo amor de Deus, não é isso. Mas hoje, a pergunta que tem que ser feita A primeira pergunta é essa. O que está acontecendo no Flamengo? Exatamente. Não, você tem que responder, porque você tem 45 milhões de pessoas que estão tentando Ele vai sair pela tangente. A bagunça. A gente está falando aqui faz meia hora, já recebi umas 10 mensagens. Que bagunça. Ele como presidente do Flamengo, na questão lá da inauguração do museu, que a gente respeita, um momento importante lá para o Flamengo e tal, mas o assunto era Pedro. Ele respondeu uma, aí o Cícero veio com a segunda. Na segunda que ele foi responder do Pedro, já falou assim, olha, vou fazer o seguinte, vou responder essa aqui e na sequência a gente vai falar do museu, porque o assunto aqui é museu e tal, papapá. Então, como agora não tem museu, ele não aparece. Então, ele não vai aparecer. Flamengo é um museu de grandes novidades agora. Acabou. Fala, Pedro. Ô, William, cara, é até difícil explicar o Flamengo. Complicado. É difícil porque quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente sabe. Como é que você... A falta de gestão, ela passa por essa nota. A gente estava aqui falando e só corrobora. A situação do Marinho foi tratada diferentemente da situação do Gabriel, que foi tratada diferentemente da situação do Pedro com o preparador físico, que é tratada infinitamente diferente da situação do... Como é que você classifica como apenas um entrever, é uma chegada mais forte, uma discussão ríspida, que o treino Levantou segue, a voz, um lance de... bateu boca. Então, assim, aí é o que a gente fala, estão banalizando o cruel, a barbárie, o inadmissível. E qual é o sinal que você passa para o grupo quando o Varela tenta ir para cima do Gerson, o Gerson revida com um soco, o Varela tem uma suspeita de fratura no nariz e a posição do clube é que é um entreveiro normal. Qual o recado que você passa para o seu grupo? Isso é normal, se acontecer de novo... Então, assim, está todo mundo muito exposto. O Flamengo é indecifrável, muitas vezes. Porque quando você espera punir o Pedro, né? O Pedro, é bom lembrar, ele é suspenso, a mão fica mais pesada. Havia um debate muito grande no domingo, pós-confusão do vestiário, o que fazer com o Pedro, porque por mais que ele tenha se recusado a entrar, ele tomou um soco na cara, então legalmente, tecnicamente, do ponto de vista trabalhista, o que você faria com ele? O Pedro, ele é punido, a mão é muito mais pesada pela falta no treino de segunda. Então o recado é, a falta no treino é muito mais grave que um soco na cara no meio da atividade. Isso. Então, é difícil até você explicar isso para o torcedor. O Zé está aqui, que tem um monte de gente que deve estar mandando mensagem. Zé, o que é isso? Como é que é? E gente da bola, que já viu coisa assustadora. Só que esse Flamengo, ele te surpreende a cada dia. Ele é indecifrável e ele se sabota. Porque quando chega amanhã e o Flamengo é muito superior tecnicamente ao Grêmio, você vai virar e vai falar... O primeiro jogo foi isso. Mas tá no jogo? Tá no jogo? Como é que você entra em campo amanhã? Porque o Renato tá assim, ó. A nota claramente é para falar assim, ó, a resposta que a gente tem hoje pública é eles não vão ser suspensos, eles estão no jogo e depois a gente vê o que acontece e vira a página. O recado da nota é esse. Só que você está banalizando uma situação, William, que assim, como é que você classifica apenas como um entrever, um soco na cara? Não dá. Em que ambiente de trabalho o companheiro vai para cima do outro, o outro revida com um soco, pega no nariz... Uma agressão física, calma, que acabou. Tá tudo bem, amanhã tá todo mundo lá de novo. Então, assim, aí você banaliza, aí você começa a entender onde falta gestão. Onde falta gestão é assim. E eu entendo a pergunta do Zé quando ele fala, cadê o Landim? Só que tem algo muito equivocado, sim, um ambiente como o Flamengo, que o Landim é o presidente da empresa. Você tem vice-presidentes constituídos politicamente para administrar as pastas. E você pressupõe
que tem executivos capacitados para tocar o departamento. Se você está tendo que chamar o presidente da empresa para resolver a lâmpada que queimou, tem alguma coisa fora de ordem. Meu amigo, se tem um problema do Gerson com o Varela, quem tem que resolver é o Juan, é o Fabinho, é o Spindel, é o Braz. Se bateu no Landim é porque esses 4 são incompetentes. São incompetentes. E aí você começa a entender a cadeia. E é um problema do Flamengo. A diretoria se tornou muito pequena para o grupo de jogadores. Você pode ter o Gabriel, você pode ter o Felipe Luiz, você pode ter o Davi Luiz, o Arrascaeta, você tem que ter pelo que você fatura. Só que você tem que ter um comando à altura. Você não tem um comando à altura. Você acha que tem. O vice-presidente ontem estava dando recadinho em rede social, gente. Pô, isso aí, sabe? É. Isso aí, Colocou uma onça lá, né? Meus pequenos lá, que amam futebol, assistem a gente, outro dia, mas não fazem isso. Não fazem isso. O cara estava dando recadinho em rede social. O outro lado do conselhinho estava postando fotinho, provocando o torcedor Olímpia, e depois apagou. E, então, assim, os caras são muito pequenos pro Flamengo. Essa diretoria é muito pequena pro Flamengo. Eles são amadores. Não, são amadores. Porque o conselhinho é amador, mas o vice-presidente é amador. Parece torcedor, eles são amadores. E os executivos que são remunerados são fracos. Então, assim, o comando do futebol do Flamengo é muito fraco pro tamanho do clube e do elenco. Aí o cara dá um soco na cara e você chama de entreveiro numa nota oficial, William. A gente vai ter que voltar de novo na velha história do Dorival. É chato. Mas eu também não sei, a gente não tem bola de cristal para saber. Daqui a pouco eu vou acionar o Pedro. O Pedro está lá em pé o tempo todo, mas é importante ficar com a gente. Eu não sei como é que ia ser o Dorival no Flamengo agora, nesse mês de agosto, como é que estaria o Dorival, se o Flamengo estaria classificado ou não, se ele teria perdido tudo que o Vitor Pereira perdeu. Eu não sei. Mas tudo que o Pedro falou é tão certo que, assim, quando você troca o Dorival, você já cria um problema ali com o elenco. A gestão do Vitor Pereira foi horrorosa, pavorosa. Já deu problema. Aí o Felipe Luiz já deu uma declaração agora no último jogo, aliás, depois do jogo com o Olímpia, que o time perdeu a confiança, né? E que está difícil recuperar a confiança depois de tantas derrotas no começo do ano. O time não estava acostumado com aquilo. E que até agora eles não conseguiram recuperar a confiança. Declaração do Felipe Luiz, que é uma das lideranças dessa equipe, um cara experiente. Aí você troca o Vitor Pereira, coloca o Sampaoli, e aí me parece que continuam os problemas, não é por causa do Sampaoli que um deu soco no outro, mas continuam os problemas, continua problema envolvendo treinador, clima de satisfação, postura do treinador, aí tem a ver, porque o cara ficar 16 dias, seu auxiliar lá dá um soco na cara de um jogador que é um dos principais do elenco, não é o titular, por opção sua não é titular, com o outro treinador era, lá o Dorival, por opção sua não é titular e toma um soco. O cara é demitido e o treinador acha que o fato do cara ter sido demitido, ele não precisa ir lá e conversar com o jogador. Mas ele só foi falar agora porque ele tá vendo que vai precisar do exatamente. É isso. Porque bateu aqui. Porque bateu aqui. Tem uma cena, muita gente pegou a cena do domingo, Flamengo e São Paulo, do Dorival sendo abraçado por todos os jogadores do Flamengo e o Sampaoli isolado ali, como assim? Tipo, os caras do Flamengo, jogadores do grupo, gostam muito mais do Dorival. Eu vou citar uma coisa, eu não concordo muito com isso. Filho na comissão técnica. O Dorival tem o filho dele lá. Tem. Cara, os jogadores do Flamengo inteiro foram abraçar o filho do Dorival. Não foi só o Dorival. Os caras gostam do filho do Dorival, assim, entrando... o chefe, o comandante, é um simbolismo? Não. Os caras visivelmente têm uma relação com o filho do Dorival. E o filho do preparador físico que socou o Pedro tá lá ainda. Então você imagina o filho do preparador físico. Tudo bem que cada um, né? O pai fez errado, o filho tem que pagar por isso também. Não é? Mas imagina o Pedro. Chega o filho do preparador físico, Pedro, vai lá, aquece aí, não sei o quê. O Pedro não deve morrer de amores, a relação não deve ser tão boa. Como a gente viu, a relação é boa até com o filho do Dorival. Os jogadores vêm lá, auxiliar, tal, não sei o quê, que tem mais ou menos o mesmo perfil, né? Até questão de educação, família também, né? Dorival certamente ali encaminhou o filho dele não só profissionalmente, mas também pessoalmente, né? Lição, todo tipo de aprendizado, humildade e tudo mais. Mas no Flamengo a sensação que dá é que a comissão técnica eu acho que deveria ter sido mandada embora. Hoje é fácil falar porque o Flamengo perdeu do Olímpia. Sim. Mas, cara, na hora que teve aquela treta, a porrada, não sei o quê, eu acho que hoje a direção talvez se arrependa de não ter... vamos cessar por aqui e começar do zero. Porque agora, eu não vou dizer que o ano do Flamengo tá perdido, que é o principal objetivo do Flamengo, que era a Libertadores, quem sabe o Mundial, isso acabou. O brasileiro tá muito distante, nem com uma recuperação forte, o brasileiro já era.
E a Copa do Brasil, o Flamengo pode ganhar sem o Gerson, sem o Varela, sem o Pedro. Pode mesmo. Só que hoje o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil parece pouco. Por investimento, por time que tem, por ambição que tem, só ser campeão da Copa do Brasil parece pouco. A vitória amanhã, a classificação amanhã para decisão, não muda em nada essa história toda. Galera, complicada a situação do Flamengo e pior ainda, pior do que a briga entre Gerson e Varela foi a nota que o Flamengo deu, né, com o Pedro. Pedro levou um soco, Pedro levou multa, foi suspenso e agora com o Gerson não vai acontecer nada. Os jogadores amanhã vão estar pro jogo, né, e assunto esquecido. Tá uma crise danada aí no Flamengo, foi exatamente o que o Pedro Ivo falou, o presidente do Flamengo, o Landim. Não é ele que tem que resolver isso. Não é, ele é presidente. Ele é o cargo máximo do Flamengo. Se ele tiver que resolver problemas que é dos executivos, que temos o Juan, temos o Fabinho, temos o Landim, tem vários caras no Flamengo para poder resolver esse problema. Pô, se o presidente tiver que resolver esse problema, ele tem que demitir todo mundo que tá ali, que é incompetente, não consegue resolver o problema. Marcos Braz, o Spindel, os caras não conseguem resolver. Não conseguem resolver o problema do Flamengo. Então, assim, galera, tá difícil. Tá difícil a situação do Flamengo, né? Ou os jogadores entram de vez aí para poder jogar, né, o jogo, né? Ou tem que demitir o Sampaoli, não vai ter jeito. Porque o clima azedou de vez com o Sampaoli. O técnico faz biquinho, tá batendo o pé, entendeu? Antes ele falava que os jogadores, o técnico tem que se adaptar aos jogadores, mas agora no Flamengo parece que é o contrário, né? O jogador tem que se adaptar ao Sampaoli. Entendeu? Ele chega no time e o jogador tem que se adaptar a ele, pronto. Se quem não se adaptar, tá fora, não joga comigo, entendeu? E tá complicada a situação do Flamengo. Tá complicado, porque se o Flamengo... Vou falar a real aqui. Se o Flamengo não passar pelo Grêmio, pode apostar que o Sampaoli vai sair. Não vai ter jeito. A diretoria... Ou se não se tirar o Sampaoli, o Flamengo vai ter a pior temporada desde 2019. O Flamengo corre risco. Vou falar, o Flamengo corre risco de ficar de fora da próxima edição da Libertadores, que seria péssimo para o Flamengo. E tem que colocar tudo na conta da diretoria. Se o Flamengo não conseguir, vai ser culpa da diretoria. Porque o erro foi lá atrás. Foi exatamente o que o William Tavares falou. Esse negócio o erro foi lá atrás, quando o Flamengo tirou o Dorival. Daquele jeito que o Flamengo tirou. Poderia ter tirado mais pra frente? Poderia. Mas era pra ter deixado. Ele tá no Carioca, tá no Mundial, Recopa, Supercopa, era dele. O Dorival não foi bem. Aí se você demite, sai outro técnico. Mas você não renovar com um cara que ganhou Copa do Brasil, Libertadores, o time do Flamengo estava em crise com o Paulo Souza, ele chegou, pegou o time na 14ª colocação, subiu com o Flamengo, e você tirar o cara, culpar por desempenho, cara, título é para ganhar, decisão é para ganhar. Se você jogou uma final, você não jogou bem e tal, mas você ganhou, não importa. Imagina se você joga bem e você perde. Não adianta nada, adianta. Então, isso daí, na minha opinião, não é justificativa. Não é justificativa, a diretoria do Flamengo errou e errou feio e continua errando. E ninguém sabe até onde vai esses problemas do Flamengo. E o Renato Gaúcho vai tentar se aproveitar o máximo dessa crise do Flamengo jogando amanhã no Maracanã. Claro, o Flamengo tem 2 gols à frente, mas isso daí não quer dizer muita coisa não. Não quer dizer não, porque o Flamengo também tinha 2 gols à frente lá do Olímpia e acabou perdendo. E vamos ver como que vai ser esse jogo aí, como vai ser esse jogo entre o Flamengo e o Grêmio e como que vai ficar a situação entre os jogadores aí, Gerson e Varela.